A paz do Senhor Jesus. Amados, batismo com o Espírito Santo. Quando é que o crente é batizado com o Espírito Santo? Outro dia eu via um teólogo muito respeitado, cujo alguns vídeos eu já vi, abordando questões apologéticas, vídeos bons. Não concordo com tudo com o que ele diga, mas ele tem muitos vídeos bons nas questões apologéticas. Ele dizia que o crente é batizado com o Espírito Santo quando ele crê. Ou seja, quando ele recebe a Jesus, quando ele se converte, automaticamente ele é batizado com o Espírito Santo. E isso não é uma verdade. Primeiro nós temos que entender que o Espírito Santo ele tem três formas de agir na vida do crente. Primeiro, ele convence a pessoa a ouvir o Evangelho, a crer no Evangelho. Ele convence interiormente acerca da veracidade da palavra para que a pessoa venha crer e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, o Espírito Santo sela a pessoa quando essa pessoa crê, quando ela se converte. E através disso ele promove a regeneração e a transformação interior desta pessoa. É quando a pessoa é selada com o Espírito Santo. Aquilo que Paulo disse na carta aos Efésios, que tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Ou seja, nesse momento a pessoa é salva. Mas há uma terceira ação, que é o batismo com o Espírito Santo. E é aí que vem a polêmica. Porque esse teólogo e os nossos irmãos tradicionais, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que ser selado. Ou seja, quando a pessoa crê, automaticamente ela é batizada com o Espírito Santo. E isso não é uma verdade. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 5, que Jesus disse para os discípulos: não muito depois desses dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Se eu pego a opinião desse teólogo como verdadeira, de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela crê, eu vou ter que entender que até o dia da assunção de Jesus, os apóstolos e discípulos não criam em Jesus. Porque Jesus disse para ele nesse dia: vocês ainda vão ser batizados com o Espírito Santo. Detalhe, Jesus já tinha dito que eles tinham recebido o Espírito Santo, quando ele soprou neles e disse: recebei o Espírito Santo. Então veja que e é isso que não é aceito, são ações distintas do mesmo Espírito Santo na vida do crente. Mas não é isso que eles querem aceitar. Eles ainda seriam batizados, embora já crescem em Jesus. Se não fosse assim, nós deveríamos deduzir que até o Pentecostes eles não criam, só a partir de quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes que eles passaram a crer. E isso seria um equívoco terrível, terrível, terrível. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta. É uma bênção, é uma outra bênção. Critica-se muito a expressão segunda bênção, mas é exatamente isso que acontece. Jesus, se referindo a isso, ele usa a expressão revestidos em 24:49 de Lucas. Vocês vão ser revestidos de poder. E essa expressão revestido significa vestir de novo. Vocês já foram vestidos, mas vocês vão ser vestidos de novo. Fala-se das vestes externas, mais externas, que cobrem as vestes internas. Basta lembrar que o sufixo re fala para nós de repetição, reconstruir, reerguer, recapitular, revestir. Então, no Pentecostes, eles foram revestidos. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder.
que tem o propósito de capacitar o crente para ter um ministério e uma vida de testemunho de Jesus, da salvação aos perdidos, com mais ênfase, com mais poder, com mais graça, com sinais, com mais autoridade, com mais profundidade, com mais abundância. Esse é o propósito. Onde se prova isso? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, para que é esse revestimento? Para ser testemunha. Ele não tem o propósito de santificar, porque quando ele chega no propósito de Deus, o crente já tem que ser santo, ele já tem que ser regenerado, ele já tem que ter uma vida de fidelidade. E se isso não acontecer, não é porque a pessoa foi ou deixou de ser revestida. Não tem nada a ver com isso. O revestimento ele tem um propósito ministerial e ele é distinto de ser selado. Tem mais algum texto que prova isso? Atos capítulo 8, esse é perfeito. Deus usou Filipe na Samaria para pregar o evangelho. E sinais foram feitos e muitas pessoas creram. No versículo 12 disse que o povo ali creu e foi batizado. Alguém tem dúvida que esse povo foi salvo? Eu não tenho nenhuma. Os apóstolos, sabendo que os de Samaria tinham recebido a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Com que propósito Pedro e João foram enviados a Samaria? Só para impor as mãos sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Uai, mas eles já não tinham crido? Eles já não tinham sido batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eles já não tinham se convertido? Então, o que é que eles têm que receber mais? Na ótica tradicional, eles não precisariam de mais nada. Só que os apóstolos não entendiam assim. E embora a expressão revestimento não seja usada ali naquele contexto, é exatamente isso que aquelas pessoas receberam quando Pedro e João impunham as mãos sobre eles. Um outro fato interessante é que esse revestimento ele tem que ter evidência. O que não acontece na ocasião em que a pessoa crê. Quando alguém crê, alguém vê alguma nuvem, algum sinal exterior de que o Espírito Santo entrou dentro da pessoa que creu, que recebeu o Evangelho? Nenhum. Mas quanto ao batismo e ao revestimento, existem sinais que se externam, evidências que se externam. Por que eu afirmo isso com toda a autoridade? Porque o texto disse que um certo mago viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo. E o texto diz que esse mago viu, ele viu com os olhos algum sinal exterior. E ele quis dar dinheiro a Pedro para comprar essa autoridade. Então tem que ter evidência sim, senão a gente vai estar contrariando a Bíblia. E os sinais exteriores do batismo com o Espírito Santo são manifestações de dons espirituais, com ênfase ao falar em línguas. Preste atenção, não estou dizendo que sempre que a pessoa for batizada, ela vai ter que falar em línguas. Eu estou dizendo que ela vai ter que manifestar dons. E isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento para realizar a obra de Deus. Então, estes são sinais externos. Na maioria das vezes, a pessoa manifesta o dom de línguas. Mas há ocasiões em que a pessoa nunca fala em línguas. Porém, ela manifesta outros dons. E eu conheço casos interessantes assim. De um irmão que eu conheço que ele não fala em línguas, mas quando ele põe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Como que eu vou dizer que esse homem não é revestido? Que ele não tem poder espiritual para testemunhar de Cristo? Não é assim? Então é impossível dizer isso. Outro caso se encontra em Atos capítulo 19, versículo 2, quando Paulo pergunta
para um pessoal em Éfeso, parece que 12 homens: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eram discípulos. Eles já eram discípulos. Já eram salvos. Já tinham o Espírito Santo. Já tinham sido convencidos pelo Espírito Santo. Mas Paulo está perguntando porque ele enxerga uma necessidade de que eles sejam revestidos. E eles dizem: a gente nem ouviu falar que existe isso. Ele impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Não teve intérprete nenhum ali, né? Porque hoje é uma proibição se não tiver intérprete. Como na casa de Cornélio também não houve intérprete. E eles foram revestidos do poder de Deus, revestidos do Espírito Santo. Então isso está muito claro. Batismo com o Espírito Santo se distingue da pessoa receber o Espírito Santo quando ela se converte. Batismo com o Espírito Santo não é superior, e é isso a gente precisa frisar muito bem, a experiência que a pessoa tem quando ela recebe a Cristo como Salvador. O ideal seria que todos crescem e buscassem o revestimento para realizar a obra de Deus, porque além de serem salvos, teriam mais ênfase para pregar o Evangelho para outros se converterem também. Mas se não querem crer, se não creem, tudo bem. Mas que compreendam, que sejam maleáveis, que sejam tolerantes e nem são obrigados a acreditar assim. O batismo com o Espírito Santo ele tem a necessidade de uma busca específica. Os discípulos ficaram 10 dias, mês depois que Jesus já tinha soprado sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Eles ficaram 10 dias no cenáculo orando, consagrando as suas vidas, louvando a Deus, esperando o cumprimento da promessa. E Jesus ele falou sobre a necessidade dessa busca no intuito do revestimento. Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 9. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está estimulando a uma busca. Essa busca não é necessária quando a pessoa se converte. Não é a isso que Jesus está se referindo. É a pessoa buscar o Espírito Santo na conversão. Ele está aqui claramente se referindo a esse revestimento, a essa bênção, deixe-me usar essa expressão, essa bênção extra. Então ele está aconselhando a busca, a desejar, a almejar. Para que isso aconteça é necessário um desejo ardente, um desejo intenso de ser revestido. E isso tem que ser voluntário, ninguém tem que ser obrigado a fazer isso, ninguém é obrigado, ninguém é aquele que se sentir tocado, é aquele que quiser ser usado por Deus, fazer diferença no reino de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Em um outro vídeo eu quero falar mais especificamente sobre as evidências do batismo com o Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus.